Salve, salve, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Mengão. Acabou de sair uma informação urgente dizendo que um time francês está interessado em contratar o zagueiro Fabrício Bruno. A diretoria também do Flamengo está indignada com a postura do Claudinho sobre a diretoria do Zenit. Tem muitas informações, tem time da Ásia querendo o goleiro Matheus Cunha. Então fica até o final do vídeo para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso clube de regatas do Flamengo. Mas antes, deixa seu like humilde, se inscreva no canal e também me diga a cidade que vocês moram para me responder geral e dê só uma olhada do que a mídia esportiva está falando do Flamengo. Vamos falar do Gabigol? Gabigol tá jogando bem, tá entrando bem, não? Interessado. Tá interessado. Ó, Acho que essa é a boa definição. desde que voltou a ser relacionado ao Gabi, 3 jogos, 55 minutos, 5 finalizações, 4 no gol, 1 gol, 4 chances criadas e uma assistência ontem. 2 vitórias garantidas com gol ou assistência nos últimos 2 jogos. É um gol de pênalti, né? 6 pontos na conta, Eugênio. 6 pontos no bolso do Gabi. Aqui, Eu ó, acho que a assistência dele ontem é de quem sabe, Breiler? Opa, essa foi assistência de camisa 10. Se ele ainda vestisse a 10, esse é um passe que justifica a qualidade que o Gabigol tem de jogar como articulador. Tá merecendo mais chance com o Tite, o Gabriel, pelo que tá entregando ou pelo que entregou aí nesses últimos jogos? Poucos minutos, é verdade, mas vem contribuindo demais o Gabi. Não, eu acredito que as chances são compatíveis com o momento. Ele está recebendo oportunidades, está entrando nos jogos, está correspondendo. Ainda não vejo o Gabigol como titular do time, ainda não fez o suficiente para colocar essa pulga atrás da orelha, mas a mudança de postura dele também é visível. Depois de todo esse imbróglio, camisa do Corinthians, renovação que não andou, possível saída, doping, agora ele está realmente focado em dar retorno em campo, em jogar a bola. E quando o Gabigol está interessado, quando o Gabigol está focado, ele, independentemente se é reserva ou titular, vai entregar. Ele tem muita qualidade. Não é só um jogador de área, é um jogador que, quando sai, é participativo, tem visão de jogo, consegue dar assistências. Então eu vejo que o Flamengo não pode tratar o Gabigol como um jogador que não serve mais. Mesmo que ele jogue só até o fim do ano, ele tem potencial para ajudar muito, como o Carlinhos ajudou. O Carlinhos o menos badalado dos reforços, o cara ali até visto como patinho feio, em 2 jogos, quando substituiu o Pedro contra o Galo e agora novamente marcando o gol da vitória contra o Vitória, ele mostra que tem utilidade mesmo num elenco recheado como o do Flamengo e, obviamente, o Gabigol, por toda a idolatria, por toda a qualidade técnica que tem, para mim, continua sendo um jogador indispensável no Flamengo. A pergunta principal é, o Tite quer dar mais chance e mais minutagem essa é boa. ao Gabi? Porque assim, Ontem, né? depois do gol, ele Deu um foi abraço, comemorar, né? foi abraçar o Tite, Mas aí, né? Pulou em cima do Tite. a hora que sai gol, todo mundo se abraça. É desconhecido na arquibancada. Mas, pensando, a gente tem que pegar um pouquinho informações aí que saíram recentemente. Por que o Flamengo, ao longo da discussão aí da renovação de contrato, mudou do que tinha acordado? E a gente trouxe isso no F90, o Zé conversou com o empresário do Gabi. Por que mudou? Com que aval? Será que o Tite deu o aval de tipo assim, não, realmente não dá para apostar tanto assim? Que é muito estranho. Se um cara que tecnicamente a gente sabe do que ele é capaz e já entregou... O Flamengo está oferecendo 1 ano, né? É que a informação que a gente trouxe dentro do F90, acho que foi na terça-feira ou quarta-feira, era de que, na terça-feira, na verdade, era de que o Flamengo tinha acertado 5 anos de contrato com ele, acordado com ele. Isso é a informação que vem, isso em 2022, se eu não me engano. Outubro do ano passado. Não, antes. Ah, tá. Antes. Isso já começou, essa novela de renovação, há 1 ano e pouco, né? Um pouco mais de 1 ano. Então, assim, se o Flamengo acordou determinada coisa com o atleta, né? E há até uma mensagem de parabéns à família, ao próprio atleta, depois iam ver a questão da renovação para que isso fosse acordado ali e essa apresentação do novo acordo, do novo contrato, fosse feito junto com o do Bruno Henrique e na época do Everton Ribeiro. Isso são informações que vêm
do empresário do Gabi e trazida pelo Zé Elias no programa. Por que mudou? Tá, tem um desempenho técnico coletivo em 2023 horroroso do Flamengo, mas não é só do Gabi, são de todos. Ele realmente não estava entregando. Tem a questão da indisciplina, chega o Tite. O que isso tudo envolve para que agora o Flamengo ofereça 1 ano de contrato? E não justifica, né, Nath? Então a pergunta tem que ser, o Tite vai dar mais oportunidade, mais minutagem ao Gabi? O Flamengo parece certo de que a proposta agora é e vai ficar, e vai ser, né, vai se manter de 1 ano. O Landim já deu declarações, Sim. A gente trouxe aqui também no programa. Até porque deu 50% de aumento, que é um baita valor. Segundo o presidente do Flamengo, o Gabigol também não desmentiu ou, enfim, não rebateu declarações do presidente do Flamengo e parece que isso está sendo exposto, né? O Gabigol vai lá e fala, o presidente do Flamengo vai lá e fala também. É o termômetro da torcida, né? Você joga pra Mas, torcida. Não funciona dessa forma como o presidente Landim expôs no futebol. Se as negociações no futebol se pautassem só pelo desempenho recente do atleta, aí a maioria receberia contrato de 1 ano, seria tudo produtividade. E o Gabigol, por mais que tenha tido uma temporada ruim, há tempos deva uma resposta em campo, o rendimento esportivo baixou, não é um jogador descartável no mercado. O mercado não olha para o Gabigol como um atleta desvalorizado, como se o Gabigol tivesse 35 anos e fosse realmente plausível observar ano a ano o rendimento. O Gabigol é um jogador que tem muito valor de mercado. Tanto é que o Palmeiras se interessa, vários outros clubes querem contratar o Gabigol. Então não dá para tratar um jogador nessa condição de mercado dessa forma. E não dá para tratar um jogador dessa forma com a idolatria e o tamanho que o Gabigol tem no clube. Então, nesse ponto, eu vejo que a diretoria do Flamengo está errando com o Gabigol. O Gabigol cometeu muitos erros, de fato. Ele também precisa fazer uma autocrítica, ele também precisa voltar a render como tem rendido nos últimos jogos, já é uma boa resposta. Mas, do lado da diretoria do Flamengo, também tem faltado sensibilidade de entender que o Gabigol não é um jogador qualquer. E com um jogador qualquer, para um jogador qualquer, não se oferece 1 ano de contrato mesmo com aumento salarial. E o campo? Mas para melhorar de rendimento ele tem que jogar. E o campo? Então, e o campo? Não, é muito curioso, é muito complexo todo o processo, né? Porque envolve um jogador muito marcante na história recente do clube, um candidato a ídolo eterno do Flamengo, e tem várias pontas disso. Eu acho, e até aqui, quando a gente trouxe a entrevista do Landim, eu concordei com o que o Landim colocou. O Gabigol tem um pacote muito difícil de você lidar com ele, como, por exemplo, agora ainda há incerteza em relação ao futuro dele, quanto à questão da suspensão lá pelo caso do doping. O Gabigol tem tido um comportamento fora de campo de sugerir um interesse de deixar o Flamengo, quando ele aparece, por exemplo, com a camisa do Corinthians, quando ele sinaliza várias vezes descontentamento com o clube. Agora, eu falei aqui também no dia, o jogador, quando está em final de contrato, normalmente o que ele faz? Joga muita bola para poder se valorizar. Então, é questão de entender, a partir da declaração do Landim, que colocou em pratos limpos a questão na mesa, o Gabigol, o que a gente tem para você aqui é isso aqui. Topa ou não topa? Cabe ao Gabigol fazer o quê? Até para tentar uma situação melhor no Flamengo ou em qualquer outro clube, porque ele já poderia ter assinado um pré-contrato e ainda não assinou. Eu acho até que se tivesse essa valorização toda de mercado, já teria assinado um pré-contrato. Que tem a questão do doping, né? Então, os clubes olham... Mas o que ele vai pode fazer? Ele perderia, se ele for punido, até abril. São 4 meses. O que ele pode fazer para melhorar o posicionamento dele no mercado? Jogar bola. Jogar bola. O que ele não faz há muito tempo. Desde até o início de 2023, ele estava correndo um pouco mais. Mas não está merecendo mais chance agora, pelo menos com o que ele vem mostrando e mostrou nos últimos jogos? Mas é isso. Quando ele começa a mostrar que merece, o Tite começa a dar mais espaço para ele. O Tite o coloca, tem o colocado. Vamos lembrar que ele ficou 1 mês parado, ele volta sem o condicionamento físico ideal, mas aos poucos ele vai ganhando rodagem. Por exemplo, no jogo com o Criciúma, ele entra e tem a moral de bater o pênalti, que dá o gol da vitória.
Então, nesse ponto eu vejo que o Pedro podia ter batido. Perdeu o primeiro, não tem problema, não vai bater nunca mais. Podia ter batido o segundo. Não, Gabi, vai lá você e bate. Isso é uma moral para ele. Nesse ponto eu vejo que o Tite está sendo mais correto que a diretoria do Flamengo. Ou pelo menos não está levando a coisa para uma questão pessoal. Mas você entende que para muita gente o Tite era o problema do Gabigol? Porque desde que ele chegou, ele meio que falou assim, o meu titular é o Pedro, você não tem espaço no time. Agora, pela necessidade do Gabigol mostrar, opa, eu sou o Gabigol ainda, ele parece, e aí a palavra que você usou para mim é perfeita, interessado. E um jogador interessado é tudo que também interessa ao técnico. Sim, sem dúvida. O Gabigol em forma, interessado, querendo participar, o Tite vai dar espaço para ele. Mas eu tenho uma interrogação nisso. Essa maratona de jogos não vai ter todo mundo no mais alto nível o tempo inteiro. Se você tem um jogador do nível do Gabigol, no seu banco, em forma, jogando bem, interessado em jogar, ele ontem precisou do Gabi. Ele olhou para o jogo, eu preciso de alguém que tenha qualidade para me dar a vitória. Ele olhou para o banco e falou, vai você. Então, mas eu tenho uma interrogação teve resposta em relação a isso. Quando se tem muitos jogadores fora, como teve na época da Copa América, né? Tinham muitos jogadores fora por lesão e por estarem com as suas seleções. Quantos minutos ele teve em campo? Então, porque ele estava se recondicionando. A gente tem uma condição de que a gente não sabe como é que está o treinamento no dia a dia. A gente não tem mais esse acesso. Mas ele ficou então punido. É difícil. Ele foi punido pela diretoria durante alguns jogos também. Teve jogo que ele foi por responsabilidade de quem? Dele. Fato é que o momento é outro. O momento agora, da semana passada para cá, é o momento que ele parece interessado. E em relação a ontem, a comemoração, desculpa, não foi uma coisa normal, não. Porque o time vai todo para um lado comemorar o gol, ele não acompanha os jogadores, ele vai direto para o banco, inclusive o Tite está de costas, ele abraça o Tite por trás, numa cena até um pouco constrangedora, mas assim, para mostrar, conta comigo, porque também, repito, nesse momento interessa ao Gabi ter mais espaço. Ele falou no final do jogo contra o Criciúma, a entrevista pós-jogo dele ali na beira do gramado, ele fala, eu preciso de minuto, eu preciso jogar. É o famoso ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Agora, passada um pouco essa questão da polêmica da camisa, da punição da diretoria, se recondicionando fisicamente e, por enquanto, ainda em stand-by a questão do doping, é o melhor momento dele agora, né, nos últimos meses. Então, é um recorte curto ainda. Mas é agora, vai precisar continuar assim, porque é isso, o contrato está acabando, a gente não sabe qual vai ser o futuro dele. Então, assim, é o melhor momento dele. Ele tem contrato até o final do ano, está à disposição do Flamengo. Se ele crescer de produção, como cresceu nos últimos jogos, e começar a ter frequência, de repente pode virar um titular. Imagina se o Flamengo vai adiante, faz um gol numa final de Libertadores, dá um título de Libertadores ao Flamengo. Mais um, né? Como é que faz no final do ano? Lembrando que... Isso aí, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo para atualizar vocês sobre as principais notícias do Mercadão da Bola do Flamengo. E acabou de sair uma informação dizendo que o Fabrício Bruno pode receber uma proposta milionária pelo Rennes da França. É isso mesmo, o time francês está interessado na contratação de Fabrício Bruno e vai fazer de tudo para seduzir o jogador a deixar o Flamengo. A ideia da diretoria rubro-negra é vender o jogador por cerca de 15 milhões de euros. É isso mesmo, vale ressaltar que o próprio Fabrício Bruno já recebeu uma proposta do West Ham da Inglaterra, só que o jogador não quis jogar na Premier League pelo fato da vida financeira. Mas só que nessa situação, o Rennes da França está propondo a oferecer um valor ainda melhor do seu salário. E isso pode seduzir o jogador e a qualquer momento o atleta pode sinalizar positivamente ao time francês e assim sair do Flamengo. Essa que é a verdade. Se chegar essa quantia, seduzir o Flamengo, se o Flamengo gostar e o zagueiro gostar, não tem o porquê o Fabrício Bruno continuar no Flamengo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa possível saída. Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quero atualizar vocês também sobre o assunto Gabigol, o atacante camisa 99, tá dando a volta por cima, toda a partida está jogando, está fazendo a diferença e assim, alô Tite, tem que botar o homem de titular. O Gabigol está pedindo passagem, está se dedicando aos treinamentos, está bem fisicamente, que isso é o mais importante. A gente sabe da qualidade que o Gabigol tem, a gente viu ontem, aquela bola que ele deu para o Carlinhos é realmente de um camisa 10.
O Carlinhos fez o papel dele, que foi de balançar as redes. Está aproveitando muito bem as oportunidades também o Carlinhos, né? Sempre quando o Tite coloca o atacante na partida, ele está correspondendo muito bem. Isso é muito importante. E assim, o Gabigol já tem 3 a 4 jogos que toda partida que entra está fazendo a diferença. Então assim, nada mais justo do que dar uma oportunidade ao atacante Gabigol. Vocês concordam? Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!